Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Gabriela Reis e hoje nós vamos falar de MAS. Isso aí que tá no título do vídeo, que a gente não pode falar aqui no Instagram não, no YouTube. Então eu vou falar autoamor, a prática de autoamor, a prática até de autopaixão, auto-TSAO. Esqueci do tio, mas vocês colocam ele aí. Vamos falar sobre isso aqui? Nesse vídeo é um vídeo muitíssimo importante e eu não estou fazendo aqui como a Gabriela, opinião da Gabriela Reis, pessoa, mas como a terapeuta, como a médium sacerdotisa, eu estou vindo fazer esse vídeo aqui para vocês. Não estou aqui dando a minha opinião pessoal, como eu, Gabriela, enxergo a situação, mas como eu profissionalmente trabalho com essas questões e venho auxiliar vocês, porque é uma dúvida tão comum, tão pedida, e eu falei, como é que eu vou abordar esse tema aqui de uma maneira leve, de uma maneira que fica didática e proveitosa. E vai ser esse vídeo desse jeito. Tá com barulho do ar-condicionado esse vídeo, mas não tem como, gente. Setembro chegou cerrado, impossível a gente conseguir ficar aqui nesse quarto gravando sem a ajuda do ar-condicionado. Mas esse assunto, por que eu vou tentar falar aqui com vocês e abordar? Porque é um tabu muito grande da gente falar sobre esse assunto. E mais uma vez, eu não vou falar aqui eu, Gabriela, pessoalmente, o que eu penso, o que eu acho, como eu enxergo, experiencio, vivencio isso, porque isso não é interessante, não interessa. Mas o que interessa, que é a parte espiritual, a parte energética, a parte que serve para a sua vida, vai ser abordado aqui de uma maneira muito fácil. Porque tem uma coisa que eu costumo falar muito. A gente tem que sempre tomar cuidado com o excesso. Seja o excesso do sentido de muito e no excesso do sentido... Excesso é ótimo. Excesso no sentido de nada, de pouco. Tem um vídeo aqui que eu falo assim que o celibato ele não adianta em nada quando o propósito dele é por medo. Porque eu tenho medo de ter relações, eu tenho medo de me apaixonar, eu tenho medo de me relacionar. E eu pratico o celibato por esse medo. E aí eu falo que não adianta em nada porque a gente não tá tratando o quê? As nossas sombras, os nossos medos, as nossas inseguranças. Recentemente eu pude fazer um post no Instagram que é sobre como essa parte SEXUAL, ela nos revela muito sobre nós. O SEXUAL, ele fala muito sobre o poder, né? E pode ser tanto positivo quanto negativo. E repara, se eu tenho muito mais ciúmes do meu namorado do que da minha amiga. E isso é completamente comum. Tanto é que normalmente os casos de ciúmes patológicos são casos relacionados ao quê? A amizade? Não, raríssimos são. Normalmente são das pessoas que a gente tem um envolvimento romântico, afetivo, porque mexe com algo muito dentro, muito íntimo. A melhor forma que a gente tem de nos conhecer é nos relacionando. Vivenciando essas experiências com outra pessoa. Quando eu conheço o outro e o outro me conhece, eu conheço muito mais sobre mim do que sobre o outro. E é engraçado isso, tem até uma frase assim, né, quando de Pedro fala, agora eu esqueci a frase, mas também tem esse lado, e não vou falar porque eu realmente esqueci o sentido da frase. Gabs, eu posso ou não posso praticar o autoamor? Pode sim. A questão é que eu tenho uma cliente, ela estava falando comigo que ela tem um vício. E eu vi que tem algumas clientes que elas estão desenvolvendo vícios por conta de assistir vídeos adultos. Estes vícios são saudáveis? Não são. Quando você está viciada em alguma coisa, é saudável? Não é. Quando você só consegue atingir, né, o máximo ali com vídeos, também não é saudável. E aqui eu não quero falar esse vídeo, trazer aqui no sentido... A gente tá falando aqui sobre um assunto que é muito interessante, que tem toda uma visão neurológica, fisiológica, que não é o que a gente vai tratar aqui. Mas já saibam que não é normal a gente não chegar lá, nunca. Também como não é normal a gente ter muitos medos, culpas, receios. Isso tudo o que nos causa muita angústia, muito medo, muita culpa, me sinto errada, me sinto nojenta, me sinto feia, me sinto suja, tudo isso a gente tem que tratar com um olhar mais empático, entendendo que não é normal tudo aquilo que nos causa uma angústia profunda, uma culpa profunda. Tem gente que fala, eu não consigo fazer, porque eu imagino que as pessoas vão ficar pensando que eu faço, e aí eu me sinto nojenta, e aí às vezes eu sinto vergonha até de tocar no outro depois que eu faço isso, porque eu me sinto suja. Tem muitos relatos assim, como também tem relatos de Gabriela, eu só consigo fazer isso, não consigo
prazer com outra pessoa só quando eu estou sozinha. A gente vai tratando aquelas questões de trauma, a gente vai tratando porque a parte espiritual, gente, o todo é mental. O todo, tudo que a gente consegue entender, integrar a luz e as nossas sombras, a gente está se curando, a gente está curando a nossa alma, a gente não está curando somente a nossa parte psicológica, a gente não está curando somente a nossa parte física. Quando a gente sabe das nossas sombras, da nossa luz, das nossas inseguranças, a gente consegue nos curar emocionalmente também, mas principalmente a gente está curando a nossa alma, a gente está fazendo uma limpeza kármica, a gente está tirando aquelas casquinhas da nossa alma que estão machucadas. A alma muitas das vezes está ferida por situações que ela está trazendo e presenciando de vidas e vidas, situações, realidades que às vezes a gente nem tem acesso de forma consciente, mas está acessando aquilo ali de alguma forma inconsciente que está reverberando na nossa vida e nos trazendo escassez nesse aspecto. Então é muito importante que a gente entenda uma coisa. Tem a parte espiritual, energética, tipo, isso, a gente tá doando a nossa energia e vocês já sabem todas essas opiniões por aí. Mas a minha opinião como sacerdotisa, como eu vejo essa situação, estudando energia SXUAL, estudando profundamente sobre isso, através de resultados que eu tive na minha vida, vida das pessoas, vida das clientes, pessoas que têm, né, trauma, principalmente de ABUSO, pra quem... Todo mundo que trabalha isso, eu vejo que a gente mais tem que fazer pra gente manter a nossa energia bem, gente, é o trabalho de integração de sombras, que é o shadow work. É o trabalho, é autoconhecimento. É eu entender quem eu sou, eu entender o que me causa angústia, o que me causa medo, culpa, por quê? Aí uma cliente, vou trazer 2 casos de clientes que são muito interessantes. Essa cliente minha, que ela é viciada, ela ficou com muito medo depois de fazer, porque ela começou a associar isso à obsessão. Quando eu começo a ter muito medo de fazer alguma coisa, é o quê? Obsessão. Então não é normal, ao mesmo tempo que não é normal fazer em excesso, vir uma energia do nada, assim, uma vontade louca de fazer. Porque essa cliente mesmo, gente, ela estava viciada nessa prática de auto-amor, tá? Enquanto você tem um vício, vício é legal em lugar nenhum. Um vício é legal. E no caso dela, a gente vem tratando há algum tempo obsessão ligada a essa questão SXUAL, desde outras vidas que ela vem trazendo problemas com isso. E quando a gente tem problemas com energia, eu tenho um destaque lá no Instagram, tá salvo, tá lá no Medium Gabs, @MediumGabs, pra quem não conhece, pra quem tá me acessando aqui pelo YouTube. Eu tenho um destaque só sobre a problemática dessa questão da energia SXUAL, que as pessoas associam ela somente a SXO, e não é. Ela é uma energia vital para nós na condição humana. Para outros seres em outras realidades, em planos lá superiores, não. Mas pra gente, na nossa condição, ela é uma energia vital super importante, tá? E voltando pra cá, pra esse assunto dessa consulente. Eu falei pra ela assim que você não tem que ter medo de ter. Quem se alimenta de medo, quem se alimenta de sofrimento, quem se alimenta da sua angústia, da sua confusão mental, é a luz, é Deus? Não. São seres trevosos que aproveitam a sua vulnerabilidade, que aproveitam o seu medo, que aproveitam a sua angústia, que aproveitam o seu sofrimento. E aí, o caso dela é um caso muito comum. A pessoa, gente, do nada, quando a pessoa tá com uma obsessão, porque esses serezinhos trevosos, eles querem chupar sua energia de canudinho, ela tá trabalhando e do nada dá uma vontade maluca dela. Ela vai lá pro quarto, ela vai lá pro banheiro e tá. Aí, de repente, passa pouco tempo, ela vai de novo. E é uma vontade que vem e às vezes dá no sonho e a pessoa ela acorda toda molhada e se sentindo acabada, toda sugada. Esses casos assim a gente tem que olhar e a gente tem que tratar somente a questão espiritual ali de desobsessão. Não, a gente tem que ver como a pessoa ela se enxerga, como ela enxerga a vida, como ela enxerga os traumas, os medos, os receios, a formação psíquica dela. Não existe você trabalhar um problema espiritual, uma doença espiritual, algo espiritual somente na parte espiritual. A gente tem que, quando eu falo para as minhas clientes, vamos nos conectar, oxigena o seu cérebro. Vamos expandir esse coronário, vamos dar abertura. Vamos trazer o entendimento para o seu corpo do que ele vai receber agora. A gente tem que parar de dividir as caixinhas, segregar, entender que tudo é. Aí eu vou lá, faço um baita de um trabalho de uma desobsessão numa pessoa, desmancho contrato, feitiço, magia, obsessores, doutrino, personalidades. E a pessoa ela não trata e não cuida dos medos, das inseguranças, das coisas internas que fazem ela sentir isso. Adianta? Não adianta. O trabalho espiritual, o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de evolução de alma não é um trabalho fácil.
Não é um trabalho mágico, é um trabalho contínuo que a gente faz um dia e pra sempre, a vida toda, até na hora de morrer. A Gabriela, que é trabalheira, tem que ficar fazendo isso, autoconhecimento e não sei. Gente, pra mim a maior trabalheira é ter a vida bloqueada, infeliz, sem entender por que tá acontecendo isso comigo, sem entender as minhas questões, sem me entender. Eu prefiro muito mais olhar pra mim e falar assim, e saber do que tá passando, por que, o que tá acontecendo, pra eu poder ter o poder de resolver aquilo, do que ficar a vida toda à mercê ali da vida, vendo a vida passar. Tudo dá trabalho mesmo, a gente tá numa terra aqui, ó, humana. Não é divina, não. Se fosse divina, ela era perfeita, não tinha doença, não tinha nada. A gente tá numa terra em um mundo humano. Somos humanos. Ah, eu não sou humana, eu sou um ser de luz maravilhoso. Você está humano. A sua vivência aqui agora, ó, carne e osso. Não sei que você seja um avatar por aí, né? Porque também tem, né? Ah, mas você não vem me falar que você é um avatar, um ser de luz evoluído, sendo que você tem cheio de questões internas aí mal resolvidas. E o problema dessas questões internas é o mundo, não é você. Né? Que a gente sabe que esse mundo espiritual tá cheio de gente assim, infelizmente. Então, esse caso aqui dela especificamente, a gente tem que entender que a gente tem, podemos ter a prática ali? Podemos. Quando é uma prática consciente, quando é uma prática do tipo, eu quero praticar o auto-amor, porque eu gosto, eu sinto prazer, eu sinto vontade, eu quero me conhecer melhor. Agora, quando é uma prática desenfreada, quando é uma prática de tô descontando alguma emoção ali, a gente tem que buscar o quê? O autoconhecimento, entender. Porque se eu resolvo, por exemplo, eu tenho uma vida horrorosa de merda, péssima. E aí meu único prazer é, né, tocar uma. Aí eu vou lá fazer isso sempre pra descontar. Gente, o obsessor, quando ele está vendo as brechas emocionais, mentais, as minhas confusões, os meus traumas, tudo ali. Você acha que ele vai me pegar por onde? Pela luz? Não. E aí, então, não tem problema você praticar o ato. Você não tem que associar isso a um processo trevoso, de trevas horroroso, demoníaco. Se você associa isso, é um problema. Aí, realmente, quando você tem a prática, você vai abrir portais para isso mesmo. Porque o que a gente manifesta é por base daquilo que a gente tem dentro. Se eu tenho dentro de mim que isso é demoníaco, horroroso, feio, e eu pratico, mesmo que consciente eu esteja praticando de forma whatever vou fazer, inconscientemente é o que tá comandando ali. Tem uma aula chamada Id, Ego, Superego lá na playlist de psicanálise, pra quem não tem essa noção do consciente e do inconsciente, tá lá, que é super bacana ver, tá? Eu te garanto pra você, se você faz essa prática de forma consciente, ela pode ser inclusive maravilhosa. Maravilhosa pra liberar traumas. Né? Muitas clientes minhas, quando elas vêm até mim, principalmente depois de ABUSO, que elas têm dor ao se tocarem, tem vulvodinha, tem problemas que desenvolvem na região, eu sempre vou ensinar. Quando você fizer a prática, você não precisa colocar a mão quando a pessoa tem um trauma muito grande simplesmente para vou me dar prazer. Ela pode simplesmente colocar ali a mão para ela começar a familiarizar com o corpo dela, para ela começar a ter um entendimento do corpo dela. Entendeu? E isso vai ali na psique dela organizando coisas que às vezes ela não conseguiria organizar somente falando. E quando ela passa a sentir ali, quando ela passa a se relacionar com aquilo de uma forma saudável, ela vai se curando, tá? E aí uma outra cliente que ela me falou, a espiritualidade dela deu um conselho muito bacana. Porque ela tinha picos, ela tinha fases da vida dela, semanas em que ela tinha libido lá embaixo e semanas que ela tinha uma libido lá em cima. E aí a espiritualidade dela auxiliou que ela não parasse de praticar o auto-amor, mas que nas semanas em que ela tivesse com um pico muito alto, ela buscasse fazer isso de forma consciente, não toda hora, mas que ela organizasse isso de uma forma que ela pudesse praticar mais de forma consciente. E nas semanas ali, nos períodos que ela estava com a libido lá embaixo, ela tem um caso de obsessão, tá? Que ela não tem vontade nenhuma, ela insistir em praticar o auto-amor.
Pra o quê? Pra organizar, pra equilibrar isso, pra ela não ficar nesses picos de altos e baixos. Então, na semana que ela tá ali, nesse aspecto muito denso, muito pra baixo, com preguiça, ela insistir na prática de forma o quê? Consciente. Ela organizar o momento. E, gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque você não fica, você começa a se organizar energeticamente, mentalmente, a sua psique, pra ela não ficar assim, ó, nessas oscilações, pra ela não ficar sambando. Então, olha que interessante, você que não tem libido nenhuma, libido zero, vai ver as questões ali, tá? Médicas, que tem que ver, porque a gente não pode negar, né, o nosso corpo físico, as nossas questões fisiológicas, biológicas. Mas também buscar trazer o entendimento consciente daquilo ali e trazer pro seu dia a dia, para você fazer as pazes com o seu corpo, descobrir o seu corpo, tá? Isso é muito, muito legal e muito importante. O seu entendimento principal deve ser entender como você está se relacionando com esse SXO, como você está relacionando com o seu corpo, como você se enxerga, como você se sente, tá? E eu ganhei da minha amiga um curso, né, que ela fez, foi muito bom, e ela acha que você vai gostar também, que ele tá ligado a essa questão de SXO, como a sexóloga mesmo. Agora eu não vou saber o nome dela, mas eu sei que ela é muito legal, ela é muito, muito massa. E aí ela fala sobre justamente isso, né? A forma que a mulher, ela se relaciona com o SXO, a forma como fomos criadas pra enxergar isso como um tabu. Tanto é que a gente é ensinada, por exemplo, quando a gente quer chegar lá, a falar assim, relaxa aí, G-O-Z-A. E muitas das vezes, a gente não tem que relaxar. Naquele momento ali, a gente tem que simplesmente sentir, se permitir sentir o êxtase, né? O nosso prazer. Pra você, então, que tem essa prática espiritual de autoconhecimento, é você começar a entender o que é o SXO pra você. Como é se tocar? Quais são os seus tabus? Quais são os seus medos, as suas inseguranças, os seus excessos? E pra quem tem problema de obsessão ligadas a isso, conta comigo. Conta comigo que a gente vai trabalhar isso aí pra você poder ter uma vida saudável. Porque trabalhar energia, de novo, não é só trabalhar essa questão desse SXO na sua vida. É trabalhar num todo, em todos os aspectos que isso significa, profissional, financeiro, que ela reverbera, né? Que ela tá trabalhando ali em tudo. Porque somos, ó, tudo integrado. Não tem nada aqui desordenado, nada solto, nada desintegrado. E se tiver, quando começa a trazer problemas, a gente tem que buscar uma integração bacana. Conseguiram entender? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Muito obrigada por estar aqui. Beijão, beijão. E agora que eu estava reparando que eu peguei o pescoçudo, esse pescoçudo aqui é igual o pescoçudo que eu tenho lá nos destaques do Instagram, até a mesma cor, azulzinho. Beijo, gente.